Desde que você era garoto, foi te falado que religião não se discute. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Eu acho que Deus liga mais pro seu caráter, porque você é, mano. O evangelho, ele não é sobre o que a gente acha. Por isso você nunca se importou verdadeiramente em falar sobre esses assuntos. Justamente porque você deu uma sorte tremenda. Nasceu certo com a religião verdadeira. Proposta religiosa que apresenta um Deus que é ao mesmo tempo infinito e se fez carne é a Bíblia Sagrada. Essa é toda a Torá, esse é todo o judaísmo, o resto é explicação, vai estudar. Ou seja, você não precisa ficar discutindo esse tipo de coisa, porque todas as outras religiões estão erradas e só a sua que está certa. E como você sabe disso? Ah, muito fácil. Você viu milagres acontecerem, pessoas mudando de vida para melhor. Igreja de bairro, sabe essas portinhas do tamanho de um bar? Botou a mão nele, ele desmaiou. Só foi acordar em casa, nunca mais chegou perto de droga. E a mãe já tinha internado, já tinha... Nunca mais. Você provavelmente já sentiu a presença de Deus. Além do mais, seus parentes sempre seguiram essa religião. Deve ser a certa, você pensa. Tudo leva a acreditar que você está no caminho certo e todas as outras pessoas estão completamente equivocadas. Ufa! Agora é só viver a sua vida até os últimos dias, esperando as recompensas divinas por ter seguido o que é o caminho correto. Será mesmo? Existe apenas um problema com tudo isso que eu falei agora. Diversas pessoas e diversas religiões podem se identificar com esse trecho. E você pode achar que isso é bobagem, mas esse é o exato motivo de diversas pessoas no mundo ainda brigarem por religião. Tradição abraâmica. Surgiram 3 crenças, que hoje são adotadas pela maior parte da humanidade. O judaísmo lamenta a destruição do seu templo e aguarda o Messias na Terra Prometida. O cristianismo chama de santa a terra onde Jesus teria sido sepultado. E o islamismo ergueu a mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé teria ascendido aos céus. Justamente porque se a crença de um indivíduo ignorante é a verdadeira, ele tem uma forma passiva de convencer os outros da verdade. Falar desse tema no mundo, em qualquer época, nunca foi fácil. Temos que ter cuidado porque quando falamos da religião de alguém, as chances são dessa pessoa levar para o pessoal, que definitivamente não é a intenção desse vídeo. Quando eu era apenas uma criança, eu observava tudo e todos ao meu redor. E por mais que eu era apenas um pirralho imaturo, percebi que as pessoas sempre citavam o nome de Deus para situações do cotidiano. Vá com Deus! Deus no comando! Deus abençoe! Deus é grande! Deus está no controle. Essa situação era muito interessante para mim, porque eu me perguntava, quem é esse tal Deus que as pessoas citam tanto? Quando falamos de conhecer religiões, normalmente seguimos exatamente o que nossos pais falaram que é a verdade. Poucas pessoas têm a coragem de explorar novas jornadas e procurar outros conhecimentos. Às vezes com a crença de uma punição divina por estar traindo a verdadeira espiritualidade. Não. É o seguinte, você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Só que se você não fizer o que eu quero, você vai ficar no inferno pro resto da eternidade. Isso não é livre-arbítrio. Apesar de eu ter feito a catequese e ensino da crença católica para jovens, minha mãe nunca me obrigou a seguir nenhuma religião específica. Perdido nessa jornada inicial da espiritualidade, eu perguntava a adultos qual era a verdadeira religião. Por ter contato com diversos tipos de famílias e crenças religiosas na infância, tive diversas respostas que sempre puxavam para a crença que a família acreditava inicialmente. Fui em diversas igrejas convidados por essas famílias. Algumas me sentia bem, outras nem tanto. Algumas eu me conectava profundamente ao meu lado espiritual, outras me sentia um ateu assistindo o culto. Prazer, tudo bom? Cada vez que eu entrava de cabeça nas religiões, eu me perguntava, qual é a religião certa? Só a Bíblia é usada por 6.000 religiões. Quem que tá certo, velho? Aí os caras ficam brigando pra ver quem tá certo. E caso você já passou por essa pergunta em sua vida ou ainda está nela, tenho que te dizer que é totalmente normal. Principalmente no dia de hoje, que a espiritualidade está largada às traças. O ar do pastor Wanderson
e o A da pastora Michele. Com certeza. Por apenas R$500. Fica difícil de se encontrar em um mar de tanta desinformação, luxúria, propagada pelas redes sociais. Esse é o exato motivo das pessoas ficarem confusas quando se deparam com o mundo espiritual. É que ele não pode ser analisado pelos sentidos comumente usados no dia a dia, como visão, audição, cheiro, tato, paladar. Só pode ser analisado pelo que as pessoas chamam de sexto sentido. Tipo aquele momento que você tá pensando em um amigo específico e ele te manda uma mensagem na hora. Ou por exemplo, quando a sua namorada completa alguma música que você tava na cabeça. Ou talvez você tenha passado pela experiência de um indivíduo falar da sua vida completa sem mesmo nunca ter te visto na vida. E aí eu fiquei olhando pra ele, né? E de repente ele pegou e começou a falar da minha vida. Aí falou do meu passado, que não tinha como alguém, sabe, conectar esses pontos todos. Era super sigiloso, segredo, etc. E não adianta tentar usar a ciência para entender esse assunto, porque é uma faculdade que não tem lógica pelo próprio sentido. Falar que um ser que sempre existiu, não tem começo, meio nem fim, criou o nosso universo é totalmente irracional para nossa realidade. Falar que pessoas se curaram de doenças incuráveis depois de ter passado por uma experiência mística não faz sentido. Então, você quer ser curado? Não nos termos normais da sociedade. Mas afinal, qual é a religião certa? Quando falamos de milagres, pessoas que veem e falam seu futuro, conexão com Deus, todas falam que fazem isso. E quer saber a verdade? Fazem mesmo. Quer dizer, algumas fingem, mas não entra no caso nesse vídeo. Só quem passou por uma experiência inexplicável sabe do que eu tô falando. Mas não serve tipo como uma prova. Pra você não é prova, mas se você quiser depois, eu tenho todos os exames que comprovam que eu não poderia ser pai. Então, se todas têm o poder de elevar sua percepção da realidade para outro nível, como escolher a certa? Os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. A verdadeira felicidade não está nos prazeres, demônio. Vocês são as filhas de Mara. A verdade é que não existe a certa. Você pode se conectar com sua divindade de onde você está e como você está. E quanto mais coração você colocar na sua prece, maiores são as chances de ser atendido. Tem uma diferença gritante da pessoa que pede algo com sentimento e a pessoa que pede algo racionalmente. O racional não funciona muito quando tratamos de espiritualidade. Então, na minha humilde opinião, a religião certa é aquela que você consegue conectar com sua verdade e com o coração. No caso, suas emoções. Mas calma, lembra que eu te falei que eu vou te ensinar a usar isso como uma ferramenta poderosa para melhorar sua vida? Fique até o final que você vai descobrir. Literalmente, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço usaram da espiritualidade para atingir grandes objetivos. Para pensar o quão loucura é você investir tempo, dinheiro, energia em um objetivo que às vezes não tem chance nenhuma de acontecer. Pois é, mas essas pessoas fazem isso. Algumas escancaram e mostram que realmente seguem uma crença totalmente diferenciada das tradicionais. For those who are not familiar with the religion, here in America they would call Yoruba. Outras, por outro lado, falam abertamente das religiões que seguem. Como que é a sua relação, assim? Você tem fé? A gente tem que ter fé, a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Tem uma música do cantor de rap, Felipe Ret, que diz: tudo que fiz, repito, é espiritual. E quanto mais eu avanço na minha própria jornada, mais eu entendo essa verdade. Que quando a pessoa sai de um lugar de bosta pra atingir um lugar melhor na vida, se ela não usar o lado espiritual, dificilmente ela consegue romper barreiras. Ele é mais rápido que a McLaren, viado. Papo reto. Você sabe o quanto é difícil quebrar com toda a negatividade geracional da sua família e melhorar completamente sua vida em todas as áreas? É muito desafiador. Justamente porque quando você olha pro lado e não consegue ver saída, parece verdadeiramente que não tem escapatória e você vai viver na mediocridade pra sempre. Sim, já aconteceu comigo. Eu estava ferrado em todas as áreas possíveis, mas a única coisa que me mantinha de pé, executando as coisas que eu tinha que executar, era a fé que eu ia conseguir melhorar a minha vida. Sabe aquela criança que tá andando e você vê que ela tá meio
desconecta, assim, ela não consegue andar direito. Eu não tinha tanta fé em algo na época, mas eu tinha que ter a fé em mim. O problema é que quando uma pessoa muito racional escuta esse tipo de mensagem, ela pensa que é besteira. E é por isso que todas as pessoas que eu conheci pessoalmente bem-sucedidas não eram tão racionais assim. E não que não fossem inteligentes, mas era como se elas pensassem com o coração e usassem o racional para modelar e pôr a ideia em prática. Justamente porque eles também sabem dos riscos que estão correndo. Elon Musk, um cara com inteligência matemática e racional avançada, ainda assim usou a fé para conseguir salvar e prosperar suas empresas. E o mais legal é que ele não tem religião ou crença específica, mas mesmo sem saber, acabou usando a fé na ciência e no trabalho para a realização do primeiro foguete bem-sucedido. There are times when something is important enough, you believe in it enough that you do it in spite of the fear. Existem diversos relatos na história de pessoas que usaram a fé em algo para conquistar algum objetivo, pelo motivo que a fé é uma habilidade inata do ser humano que poucas pessoas conseguem usar de maneira plena. Grandes gênios que passaram pela Terra, sabendo ou não, utilizaram esses princípios para melhorarem as próprias vidas, negócios ou conquistar impérios. Porque quando a pessoa se encontra em um estado de fé e a certeza de conquistar algo, ela está na mais alta frequência espiritual, desbloqueando ideias, boa sorte e ações necessárias para atingir os objetivos. O que eu quero que você coloque nessa cabeça é que não necessariamente você precisa ter fé em Deus para usar esse princípio da espiritualidade. Você só tem que ter a crença inabalável que você vai atingir o seu objetivo. Talvez você ache isso besteira, mas pense o quão é difícil acreditar 100% em si mesmo, sem duvidar por nenhum segundo sequer, e fazer isso com constância ao longo de anos, muitas vezes mesmo com tudo dando errado. Talvez você ache que alguns palestrantes usam de Deus para ganhar dinheiro do público leigo, mas o que eu posso te garantir é que tem pessoas que realmente são sinceras nesse bolo, mesmo com você não concordando com as crenças. E como você vai saber quem é? Se vira, eu não vou te dar essa resposta. Vou continuar roubando a habilidade dessas pessoas e dando o meu máximo para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Eu demorei muito para refinar essa habilidade de fé que estou te passando. E se você for inteligente, vai adotar essa mesma habilidade na sua vida sem ter que sofrer o que eu sofri. Entende? O que eu quero que você entenda é que tudo na vida é um exercício e com a espiritualidade não é diferente. Uma pessoa que precisa de confirmação se Deus existe ou não, está tão desconectada de si mesmo que chega a ser quase impossível convencer ela do mundo espiritual. Como que você sabe que esse Espírito Santo existe? Tipo, quando não é o estado do Brasil chamado Espírito Santo. Um dia perguntaram para um monge: você acredita em Deus? Ele disse: não. A pessoa disse: como assim você não acredita em Deus? Ele responde: eu não acredito em Deus, eu vivo com Deus. O fato é que o desenvolvimento pessoal vai te deixar com muitas dúvidas sobre a espiritualidade, fazendo você questionar sobre a moralidade, Deus, ambição e ganância. Então, muito cuidado ao entrar na jornada do crescimento pessoal e não perder a sua alma. Muitas pessoas abandonam todos os seus valores para obter riqueza material e no final das contas todos se arrependem. Então, se você quer se livrar dessa armadilha, clica e assista Sua Alma pelo Sucesso. Você pagaria o preço? Meu nome é José Adam e eu sou o amigo que te puxa pra cima. Obrigado por assistir.